Fala, galera! Muito boa noite! Está no ar oficialmente dessa vez o Pitaco do Vini. Sim, aceitei o convite de falar sobre futebol com os amigos. Fiz um vídeo sobre os adversários do futebol cearense, dos times cearenses, melhor dizendo, na Conmebol Sul-Americana e na Conmebol Libertadores. Esse vídeo teve um feedback muito legal, todo mundo gostou, ou a maioria do pessoal gostou, não tive feedback negativo pelo menos. Alguns pontos é melhor assim, mas não feedbacks negativos, o que me incentivou a falar sobre um futebol fora do eixo. Se eu estou falando sobre Ceará, cara, eu também quero falar sobre Mato Grosso, eu também quero falar sobre Santa Catarina, eu quero falar sobre Goiás, eu quero falar sobre o Paraná. Vamos fugir desse conceito, né, de 12 equipes. Para mim isso aí é uma M, para não falar coisa pior. O futebol brasileiro é muito maior que isso, não tenho como dizer quem são os 12 maiores hoje, sem falar desse time aqui de cima. Então, como eu não acredito nisso e como eu não quero ficar engessado, a gente formulou esse canal para vocês e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que aconteceu nesse final de semana e que vai ser concluída hoje. Hoje tem Atlético Goianiense Internacional, e Atlético Goianiense lá em Internacional, lá em Porto Alegre. Então vamos falar sobre esses times fora do eixo. E se eu estou falando desses times, estou falando de Goiás, eu vou começar pelo jogo de sábado. O jogo que parou o mundo no sábado à tarde, Goiás e Red Bull Bragantino. Um jogo aí que deixou, né, Liverpool e Real como segundo plano. Mentira, não deixou, porque o jogo não foi tão bom assim. O Goiás e o Braga jogaram lá na Serrinha, lá na capital de Goiás, lá em Goiânia, e já aos 20 minutos o Red Bull Bragantino foi para cima e obrigou o goleiro Tadeu, o bom goleiro Tadeu, a fazer uma ótima intervenção, e o goleiro Tadeu não foi suficiente, já que aos 39, Arthur abriu o placar para o time do Energético. Então foi Braga 1-0 e um futebol um tanto quanto empobrecido pelo Goiás. Destaque negativo, eu posso dar 2, na verdade. Danilo Barcelos, e apesar da boa qualidade do Apodi, eu não gosto mesmo dessa ideia de usar ele de secretário de lateral, colocar um cara que já tem uma certa idade, um cara que já é um veterano e que, apesar de ser um jogador muito bom na parte física, jogando de ponta direita. O Jair colocou o Apodi de ponta direita e também colocou Dadá Belmonte na ponta esquerda, centralizando o Elvis e ainda na retaguarda deixando o Caio Vinícius, além de ter jogado com 3 zagueiros. Cara, difícil falar, muito difícil, ou não pelo Caio Vinícius, eu acho que ele colocou bem o Felipe Bastos no banco, mas aí você fica com um time torto, cara, e aí Danilo Barcelos jogou mal, teve que dar lugar ao Matheus Salles, o Apodi ficou de secretário, lateral direito, e o Bragantino foi superior, tá? Chegou em diversas vezes, mas não concluiu com, vamos dizer assim, não colocou nos números finais da partida a sua superioridade. Aos 28 do segundo tempo, o Nicolas, que vinha errando de tudo naquele jogo, fez o gol do Goiás, e o Goiás aí acabou empatando num resultado que ficou ruim para todo mundo. O Bragantino não ganha 6 jogos, tá mal, né? Especificamente falando de classificação, né? Não foi bem, nem um pouquinho bem na Conmebol Libertadores, não pegou nem Sula, ficou em último no seu grupo, enquanto o Goiás aí está na parte de baixo da tabela e, permita dizer, torcedor goiano, se não melhorar, vai sofrer e a tendência é que sofra cada vez mais. Ao final do jogo teve um lance bizarro, cara. O Eric Ramírez deu um chute no rosto do jogador do Goiás, foi expulso e deixou o Bragantino com a menos, mas aí já estava aos 46 do segundo, 47 do segundo, e acabou não mudando muita coisa no cenário da partida. Beleza? Passamos no primeiro jogo, vamos para o segundo. São Paulo e Ceará Sporting Clube. Vamos falar do Ceará, bom resultado, apesar do Ceará estar na parte de baixo da tabela. Eu costumo dizer que caldo de galinha, um ponto fora, não faz mal para ninguém. Especialmente quando você pega um São Paulo que vinha bem, que vinha disputando a ponta da tabela e que saiu na frente com um gol do Caleri. Aí, coube ao Kleber, ainda no primeiro tempo, poder empatar o jogo, e Nestor Vitor e Steven Mendonça, no final, fizeram os gols que deram números ao placar 2-2. Falando um pouco da equipe do Ceará.
Equipe do Ceará que entrou com uma formação um pouco diferente. João Ricardo, Michel, Lacerda, Otávio, Bruno Pacheco, Richardson, Lucas Ribeiro, Wesley, Lima, Kleber e Yuri. Tá. Vina banco, Steven Speed Mendonça banco, Nino Paraíba banco. Depois entrou ainda Matheus Peixoto no lugar do Kleber. Todos esses caras que eu tô falando no banco, a gente não sabe se é a rodagem da equipe, se é poupar jogador ou se foi escolha por parte do Dorival Silvestre Júnior para dar um pouquinho mais de segurança defensiva para o Ceará, mas em todo caso a gente sabe que ora, depois que entrou Vina, né, o Speed Mendonça acabou entrando no lugar do Lucas Ribeiro, que é um jogador de meia, acabou vindo Lima para fazer essa meiuca, o Speed ficou de ponta, ele tirou o Kleber, colocou o Matheus Peixoto, e aí o Ceará criou um corpo diferente, criou um poder de reação, acabou empatando o jogo. E quando o Mendonça empatou o jogo, eu esperava, cara, que tivesse muita emoção no jogo, e isso não aconteceu. Parece-me que o São Paulo não tinha forças e o Ceará estava saciado com 2-2, então um bom resultado para o Ceará. O Ceará pode sim, né, pensar em algo melhor para o campeonato, está lá na parte de baixo, assim como o seu arquirrival Fortaleza, que a gente vai falar daqui a pouquinho, empatou em 1-1 com Juventude. Mas vamos voltar, vamos falar de Galo e Avaí, foi o último jogo agora da rodada, né? O Avaí que jogou, vamos dizer assim, um pouquinho desidratado do que vinha fazendo, ele amargou a terceira derrota seguida, ele já tinha perdido para o Juventude, perdeu para o Atlético Paranaense e agora perdeu para o Atlético Mineiro. O Galo foi surpreendido, senhoras e senhores, o Otávio, o bom Otávio, que tem passagem por Atlético Paranaense e Bordeaux, errou uma saída de bola, eu sou fã do cara, mas ele deu uma comida de bola monstra, entregou no pé do Morato igual um presente de Natal de um Avaí que não se achava no primeiro tempo. E aí, houve o gol do Avaí, um gol havaiano, logo, o Avaí que saiu com Douglas, Kevin Bressan, Chaves, Cortez, o Ranielli, e aí aquela linha, aquela maçaroca, aquela linha de 4, que teve Potker de um lado, Jean, Eduardo, Morato e Bissoli na frente. Bissoli, que teve passagem pelo Atlético, vinha fazendo um bom campeonato e acabou por deixar aí o Muriqui no banco, né? O Muriqui depois entrou até no lugar do Potker, mas o Avaí não foi páreo para o Galo Mineiro, Galo forte, vingador, que depois melhorou bastante no segundo tempo, acabou se achando, fez um golaço com o senhor Hulk, e no fim ainda teve uma expulsão do goleiro Douglas, quem foi para o gol foi o Kevin, ponto de alerta para o Avaí, né? Tá, como eu já disse, nesses 3 últimos jogos, amargou 3 vitórias, era um time que estava para alcançar a primeira e a segunda colocação, estava ali, briga, quem vai fazer o ponto, mesma coisa que o Corinthians não vai e tal, mudou tudo, o Avaí deu uma caída boa no campeonato, já está na segunda página, e eu acho que tem força sim, é um time que é bem organizado, pode chegar, pode passar um campeonato sem sustos, mas não pode vacilar. Se bem que, em todo caso, derrota para Galo fora, e me perdoem, perder para o Furacão em casa não é nada do outro mundo. O que foi ruim mesmo foi a derrota para o Juventude, frustrou bastante as torcidas. O Avaí está na grande mídia, mas isso a gente vai falar no momento secundário, né? Não fala também sobre 4 linhas, então não sei nem se a gente deve falar. Em todo caso, vamos seguir as análises aqui, falando de um time, cara, que está deixando a galera com pulga atrás da orelha. A gente já vai falar de quem está bem demais no campeonato, mas Fortaleza e Juventude empataram em 1-1, cara. E me permita dizer, galera do Leão do PC, rapaziada, vamos trazer para campo aquele Fortaleza que ganha fora na Libertadores, aquele Fortaleza que faz panca com o River Plate, porque foram 14 chutes no gol, melhor, 14 chutes, 3 no gol, contra 16 chutes da turma jaconeira, sendo 8 gols. E aí a posse de bola foi uma bizarrice. 62% por parte do Fortaleza, 38% por parte do Juventude, e um Fortaleza que jogou completo, irmão. E aí, realmente, pode dizer que ele foi permissivo, principalmente nas transições. É um jogo de bola, foi estéril. Tanto que chegou o gol, num gol do Zé Wellison de fora, bateu de fora.
acabou empatando o jogo, que vinha perdendo, né? A emoção só no segundo tempo mesmo. O Juventude tinha feito 1-0, o Zé Wellison faz um gol de fora da área, o Vojvoda bota o time para cima, ele consegue alguma coisa ainda de pressão, mas foi muito mais na base do suor do que propriamente na base da qualidade. Precisa sim, o Fortaleza se encontrar no campeonato, tem bola para isso, tem muita bola para isso, a prova disso é a brilhante campanha que o Fortaleza está fazendo na Conmebol Libertadores, uma campanha de recuperação, campanha essa que vai ter que ser refletida também no Campeonato Brasileiro. Tem condições de passar para os Estudiantes? Se for o Fortaleza, que a gente já viu jogar na Libertadores, não o Fortaleza que a gente viu jogar contra o Juventude. Eu apostei no Fortaleza. Porra, não quero passar carão no meu primeiro vídeo já, galera. Então, galera do PC aí, vamos para frente que vai dar boa. Fortaleza vai sair lá de trás, mas tem que melhorar. Pontinhos preciosos podem fazer falta no final do campeonato. Não estou dizendo que para cair, mas pode passar susto. Atlético passou no ano passado e pode ficar, de repente, sem uma vaga de Libertadores, pode amargar uma Sula, que para mim é amargar para as pretensões e para a qualidade tanto do Ceará quanto do Fortaleza, falando de futebol cearense, o que é um pouco diferente, de repente, só vai pegar uma Sula, é ótimo. O Curitiba está ganhando corpo para, de repente, brigar por uma Libertadores, só que esse pontinho aqui, cara, vai fazer falta, tá? É triste dizer, é chovendo molhado, mas a gente tem que dizer o óbvio também, o óbvio tá aí para ser dito. Beleza? Eu vou pular o jogo do Coritiba, que eu vou deixar ele por último. Sem rascunho, sem nada, eu vou falar do Clube Atlético Paranaense, 6 jogos de Filipão, uma derrota bizarra para o Fluminense fora, e depois, irmão, 5 vitórias, terceira vitória, sem colinha, meu clube do coração, todo mundo sabe que tá vendo isso. Então, vamos lá. Atlético e Cuiabá jogaram ontem, lá em Cuiabá. O Atlético foi obrigado a poupar alguns jogadores, como, por exemplo, o Canóbio, que teve lesão, né? O Pedro Henrique também teve uma lesão durante o jogo, jogou no sacrifício, na verdade, contra o Caracas, e aí deu lugar a Pedro Rocha, né? E também o zagueiro, salvo engano, que jogou ontem, para ver como eu não consegui acompanhar. Pai de gêmeos é tenso, né? O zagueiro que jogou ontem, se não me falha a memória, foi Matheus Felipe. Deve ter sido ele, porque o Atlético não passou sustos. Ontem, grande jogo de Pablo. Ontem eu só acompanhei os melhores momentos de fato, então nem apareceu o zagueiro do Atlético nos melhores momentos, o que é bom. Então o Pablo recuperou o futebol. Eu até vi um meme hoje da galera falando: se o Pablo é jogador, eu sou astronauta. E aí tava todo mundo lá em Houston com a camiseta do Atlético e pose na frente da NASA. Não é um gênio, Pablo, mas é um jogador mediano que pode ser colaborativo, tá? Essa é a minha percepção. O Atlético ontem conseguiu uma vitória importante fora de casa. Ontem o Walter pegou até sinal de Wi-Fi, pegou sinal da Sky, passou até YouTube pelo cara, porque o cara foi fantástico, fez pelo menos 7 intervenções muito importantes. E, no caso, complicou o resultado que poderia ter vindo um pouco mais fácil para o Atlético. Se não veio fácil, veio pelo pé do Vitor Roque, um moleque de 17 anos, cara, que deu uma briga danada com o Cruzeiro, mas valeu a pena brigar com os caras. O moleque parece que tem muita bola mesmo, no meio de 3 jogadores do Cuiabá, acabou fazendo o gol da vitória. Ponto negativo do jogo, por parte tanto do Ceará quanto... Desculpa, por parte do Atlético. Estou com o Ceará ainda na cabeça, eu estava estudando agora há pouco, mas por parte do Atlético, por parte do Cuiabá e não do Ceará, por parte do Cuiabá, cara, uma bizarrada, como diria o bom castelhano, uma bizarrada do árbitro que não expulsou o jogador do Cuiabá, que deu uma entrada criminosa e escandalosa por cima. Ele entrou por cima no tornozelo do Eric, com um VAR, com um monte de recursos, não expulsou o jogador do Cuiabá. O Eric, né, continuou na partida, mas a gente não sabe o decorrer disso, não sabe o que vai acontecer amanhã depois, e poderia ter facilitado a jornada do Atlético. Números totais da partida: 1-0 o Atlético Paranaense, hoje agora está em sexto colocado, está no sexto lugar, é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Um pontinho atrás do seu arquival. Para mim, é uma grata surpresa. Sim, grata surpresa. Apesar de eu ser atleticano, o Curitiba, né, para mim, tem sido um clube que dá gosto de ver jogar. Né? Eu sou aquele cara bem mente aberta. E 1-0 contra o Botafogo, cara, foi um resultado importantíssimo.
foi só a segunda derrota do Botafogo no campeonato. Então, se o meu ponto positivo é dado ao final desse vídeo, o ponto positivo é sim o Coritiba Futebol Clube. Por quê? Entrou ontem em campo com seis desfalques, tá? Deve, né, ter perdas significativas aí para o campeonato, no caso o Andrei, tá? O Andrei, que é um jogador que, na minha opinião, não é o craque do time, óbvio que é o Igor Paixão, mas o Andrei, assim como diz a grande mídia aqui do Paraná, é o jogador mais difícil de ser substituído. E, cara, eu não boto muita fé no Val, mas ele fez um baita de um jogo ontem, né? Acabou dando um passe incrível para o gol do Igor Paixão, a gente já vai falar isso na sequência. Também destaque positivo para o Toro Acunha, que substituiu o Morínigo ontem, e foi muito bem, fez boas modificações no time. Eu via no começo do jogo todo mundo falando, cara, hoje o Igor Paixão vai deitar nas costas do Saravia, Ele fez um 3 canto ali com o Tony Anderson, fez boas triangulações. O Tony Anderson, para ser mais exato, teve mais confronto com o Saravia no primeiro tempo do que propriamente o Igor Paixão. E depois de já ter chegado uma boa jogada do Tony Anderson, o Igor Paixão recebe um passe mágico do Val, cara, um passe de exatos 34 metros. Tira o goleirão Gatito Fernandes do Botafogo e só tem o trabalho de empurrar para o fundo da rede. No primeiro tempo, onde o Botafogo vinha muito bem, ele teve 73% de posse de bola no decorrer da partida, o Botafogo. Ainda mais bizarro do que o caso do Leão do Pici, mas o Coritiba soube jogar muito bem taticamente sem a bola. Um time que explorou muito bem essas bolas longas e as costas do time do Botafogo. O Canu sofreu, cara, com o Igor Paixão, porque é um jogador lento, e o Igor Paixão é um craque de bola, de fato, e aí infernizou. Torcida do Coritiba, o que esse atleticano tá falando na torcida do Coxa? Meus amigos Coxa Branca sabem que eu posso falar, inclusive já fui de camisas brancas e camisas pretas em alguns jogos do Coritiba para ver futebol mesmo, sem torcer para ninguém, confesso, mas os caras estão fazendo um belo campeonato, bicho. Mata-mata em casa. Assim, melhor dizendo, jogo em casa para o Coritiba é mata-mata. O Coritiba tem um pontinho a mais que o Atlético. Eu posso dizer que foi aquele pontinho que buscou dentro dos domínios do Atlético Mineiro, aquele 2-2 que foi um resultado realmente maiúsculo. Coloco também esse jogo do Ceará na mesma seara daquele resultado contra o Fluminense. O Coritiba vem muito bem. E, assim, até a segunda ordem, acho que briga lá numa Sul-Americana, sem susto, naquele gap ali de virar logo para brasileiro. Vai ter muita vaga de Libertadores e, por que não, o Coritiba pode sonhar com a participação depois de 18 anos. Sem tirar a casquinha, já tirando, faz 18 anos que o Coritiba não joga a Libertadores da América. E eu acho que pode jogar em 2023. Basta manter aí a sua regularidade. Beleza? Galera, esses foram os pitacos do Vini dessa segunda-feira, 30/5/2022. Vamos falar ainda essa semana sobre o jogo do Atlético Goianiense, mas como eu quero fazer um vídeo sobre o adversário do Atlético Goianiense, o adversário do Atlético Paranaense nas competições internacionais, vamos deixar para avaliar esse jogo de Inter e Dragão durante essa semana. Muito obrigado por vocês que estão assistindo. Já que eu não pedi da primeira vez, eu vou pedir agora. Nem sabia se ia ter canal, cara, mas acho que vai. Vamos lá. Se inscreve no canal, ativa a notificação, vão receber aí conteúdo diferente, um pouquinho raiz, um pouco fora desse eixo. Rio, São Paulo, Minas Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande. A gente vai falar bem um pouquinho desses caras, vamos falar quando eles forem adversários, vamos falar do futebol alternativo, beleza? Galera, show? Conto com a participação de todos também no próximo vídeo que deve sair durante o curso da semana. Obrigado e até lá. Fui!